bem-vindos a mais um Deep Dive. Olha, hoje o nosso ponto de partida é bastante único. A nossa fonte, na íntegra, é só um título, uma pergunta assim, isolada e bem direta. Seu pênis é muito pequeno? Só isso. Ok, então, vamos lá, né? E já aviso, este mergulho vai ser um pouco diferente. Como a fonte é só essa pergunta mesmo, sem artigo, sem nota, sem contexto nenhum, a nossa missão aqui é explorar o que uma questão tão pessoal assim, jogada no vazio, pode suscitar. Vamos investigar o que a própria ausência de informação provoca, sabe? O que é fascinante aqui é justamente isso, essa crueza, né? É uma pergunta carregada, muito íntima, que normalmente a gente esperaria que viesse com alguma coisa junto, uma explicação médica, talvez, psicológica, ou até, quem sabe, algo com humor. Mas assim, isolada, ela se torna imediatamente provocativa e ambígua também. Exatamente. E a escolha dessa pergunta, né? E não outra qualquer, isso já faz a gente pensar um pouco. Por que tocar logo nesse ponto que é tão sensível para a insegurança masculina, muitas vezes? Mesmo sem contexto, o tema já direciona a reação inicial, né? Sem dúvida. E perguntas sobre aparência física, né? Especialmente nesse caso masculina, elas aparecem em contextos muito, muito variados. Poderia, por exemplo, ser a introdução para um artigo médico sério, falando de dismorfia corporal ou condições reais, enfim. Mas, por outro lado, poderia ser só clickbait puro, sabe? Explorando insegurança para vender alguma coisa. Ou, quem sabe, até uma sátira, uma crítica social sobre padrões de masculinidade. A falta total de contexto deixa tudo isso em aberto. Totalmente. É quase como, sei lá, ver um outdoor gigante no meio da rua só com a palavra perigo. A cabeça dispara tentando preencher o que falta, né? Perigo de quê? Onde? Pra quem? Essa pergunta funciona de um jeito parecido, só que num nível bem mais pessoal, eu acho. Perfeito. Funciona como um teste de Rorschach verbal, né? A interpretação que cada pessoa dá para essa pergunta solta pode acabar revelando mais sobre as próprias preocupações dela ou experiências, talvez até preconceitos, do que sobre a intenção original por trás do título que a gente desconhece completamente. Alguém pode ficar curioso, outra pessoa pode sentir ansiedade, uma terceira pode achar ofensivo e outra pode simplesmente ignorar, né? E essa variedade de reações é que é interessante. Não fica só na ansiedade, certo? Podia gerar debate ou piada ou até uma busca por informação real mesmo, dependendo muito de quem lê e como interpreta aquilo. Exato. A reação não é uma coisa só, mas o ponto central é que essa falta de contexto, ela meio que força uma interpretação ativa por parte de quem vê. E nesse vácuo, temas como imagem corporal, pressão social, saúde sexual, que são assuntos complexos, muitas vezes tabu, eles ficam ali, flutuando, abertos para qualquer projeção. E isso também diz algo sobre como manchetes ou frases soltas podem ser usadas, né, com intenção ou não, para gerar um impacto que às vezes é desproporcional ao conteúdo que nesse caso nem existe. Isso coloca a gente aqui, né, no Deep Dive, numa posição meio curiosa. Como é que a gente analisa profundamente algo que é, na essência, uma ausência? É um desafio interessante, né? Metodológico até. A gente não pode extrair conhecimento do artigo porque, não tem artigo. O que a gente pode fazer é analisar o fenômeno da pergunta em si, a potência dela, essa ambiguidade toda e o que ela talvez reflita sobre a comunicação hoje em dia, nessa era de informação fragmentada, de clickbait. É como se a gente estivesse analisando o anzol, mas sem a menor ideia do peixe que ele queria fisgar ou se tinha algum peixe para começo de conversa. Então, o que tudo isso significa, afinal? Acho que significa que o nosso mergulho hoje foi sobre o poder que uma pergunta carregada tem por si só, né? Especialmente quando ela é tirada de qualquer moldura, de qualquer contexto que daria um sentido para ela. A gente viu como a falta de contexto não necessariamente esvazia a mensagem, mas talvez a transforme num espelho. Se a gente conectar isso com um quadro maior, a lição talvez seja sobre a nossa própria relação com a informação que a gente recebe. Como a gente reage a fragmentos,
Com que velocidade a gente preenche essas lacunas com as nossas próprias histórias ou ansiedades? Essa pergunta isolada é um pequeno exemplo disso, dessa dinâmica. Não dá pra gente julgar a intenção por trás dela, só o efeito que ela causa, assim, nesse estado bruto, né? Exatamente. E isso deixa a gente com um pensamento final, para reflexão. O que será que a nossa reação instantânea a uma frase solta como essa, seja curiosidade, desconforto, humor ou indiferença, o que ela revela sobre os nossos próprios filtros e sobre como a gente navega nesse mundo cheio de mensagens sem contexto que ficam disputando nossa atenção, nossa emoção a todo momento? Fica aí a reflexão sobre o peso das palavras, né? Mesmo quando elas estão sozinhas.